Os bancários tudo levado, além de 15 mil reais sacados da conta dele, tá? Vamos falar sobre esse tema agora com o Patriota Júnior? Ô Patriota, primeiro, né, a gente fica surpreso porque isso acontece ainda com tanta frequência, né? Existem dois viés nessa história, né? Como a gente se proteger desse tipo de coisa, mas o que é que a lei diz em relação a quem comete esse tipo de crime? Oi, Renata. Bom dia para você mais uma vez e para quem está acompanhando o Manhã Cidade, né? Caso que chamou a atenção em São Paulo, a gente conversava aqui em off, né? Que foi um ambiente perfeito para a prática do crime, né? Porque o homem, o advogado, chegou nesse restaurante, tinha uma parte descoberta, começou a chover e os três golpistas, né, o convidaram para a mesa deles, né? E aí, em um meio tempo onde o advogado saiu para ir ao banheiro, ele acredita que as substâncias foram colocadas ali na bebida e aí veio todo o transtorno, né, o prejuízo, como você disse, os aparelhos eletrônicos, a quantia em dinheiro. Depois ele conseguiu rastrear e reaver uma parte desses pertences. Mas acende um alerta, né? Nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com a Kézia Lira, que é advogada e mestre em Direito. Kézia, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade mais uma vez. O ato de, por si só, dopar, né, colocar ali uma substância na bebida de alguém, isso está tipificado no Código Penal? É crime ou não? Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. O simples ato de dopar pode ser uma medicação que alguém está tomando para poder dormir. Mas o que estabelece a prática criminosa é a intenção do agente quando ele realiza esse tipo de prática. E aí a gente vê nitidamente que esses três agentes acabaram dopando com a finalidade de subtrair os bens do indivíduo. E a gente enquadra esse tipo de comportamento no crime de roubo. Mas é muito interessante porque normalmente a gente, quando pensa em roubo, pensa em violência física. Mas o roubo, ele não se caracteriza apenas quando há violência física ou grave ameaça. Ele também se caracteriza com a chamada violência imprópria, que é quando aquela pessoa não tem nenhuma capacidade de oferecer resistência. Então, o agente, né, que pratica o ato ilícito, ele acaba impondo à vítima uma condição que ela não tem qualquer possibilidade de oferecer resistência ao que está sendo praticado, como aconteceu nesse caso. É preciso ter cuidado com esse tipo de situação ao sair na noite, né? E você acabar se deparando com pessoas desconhecidas, porque você pode virar uma presa fácil, né? Normalmente a gente ouve muito falar nesse golpe Boa Noite Cinderela, envolvendo práticas relacionadas a estupro, não é? Quando a vítima é mulher ou em determinadas circunstâncias, até mesmo o homem pode ser vítima. Mas o que a gente percebe é que, normalmente, o homem tem um certo desconforto em denunciar esse tipo de prática. Então, qualquer pessoa pode acabar sendo vítima. Daí a necessidade de se ter realmente um cuidado maior em relação aos seus comportamentos, às suas práticas. Nesse caso, de fato, foi muito propício, porque o rapaz estava sozinho, né, e numa condição realmente de aparente bondade das pessoas que o chamaram para sentar, mas ele acabou saindo em determinado momento e deixou o copo de cerveja lá sem qualquer vigilância. Então a preocupação é no sentido de que você não aceite realmente ofertas de alimentos ou de bebidas que venham de estranhos, ou mesmo, ainda que você esteja fazendo uso disso, não saia de modo a deixar sem vigilância esses alimentos ou essa bebida. Qualquer pessoa pode estar sujeita a esse tipo de golpe. A gente está falando de um advogado, né, uma pessoa instruída, que conhece essa questão envolvendo o Boa Noite Cinderela. Isso prova que qualquer pessoa pode estar sujeita a esse tipo de situação, né? Prova que a gente não pode entrar naquela máxima de que comigo não vai acontecer, né? A gente sempre tem que ter esse cuidado e, obviamente, assim, se preparar, né? Vai a um bar, preferencialmente vá acompanhado, né? Com alguém realmente conhecido, e não aceite realmente esse tipo de proposta. Foi muito propício, porque de fato ele estava debaixo de chuva e as pessoas acabaram chamando,
numa aparente, né, ideia de bondade. Mas, independentemente disso, a gente deve continuar se mantendo alerta para evitar que esse tipo de coisa se repita. Agora, a existência de uma legislação que preveja aí uma penalidade para quem dopar, né, colocar drogas no alimento, em uma bebida de outra pessoa, isso poderia ajudar a inibir esse tipo de caso? Não entendi. Se a existência de uma legislação para esse tipo de caso. Pessoa que coloca drogas ali na bebida ou na comida, né, ou outra substância. A existência de uma legislação nesse sentido, caso viesse a acontecer, poderia ajudar a inibir esse tipo de caso? A legislação já existe, né? De fato, a legislação penal tem um sentido preventivo. Mas quando uma pessoa é voltada para uma vida de delinquência, de práticas reiteradas do crime, ela, mesmo com a existência da legislação, ela acaba não se sentindo intimidada por isso. Então a gente precisa que a denúncia chegue às autoridades e precisa que a lei seja efetivamente cumprida. Né? Então, ainda que ele tenha recuperado alguns desses pertences, a investigação deve continuar. Ele, inclusive, na ocasião, tirou uma foto com essas pessoas. Isso facilita realmente a investigação, porque já se reconhece quem são efetivamente esses indivíduos. Então, é um conglomerado que a gente precisa reunir. A denúncia que precisa acontecer, se o fato realmente se estabelece, e o indivíduo saber que já existe legislação pesada para esse tipo de prática. Né? O roubo, nessas circunstâncias, tem uma pena que varia de 4 a 10 anos. E, nesse caso, a gente ainda tem o concurso de pessoas. Então, a gente ainda tem um acréscimo a essa pena em razão de ter sido praticado por mais de um agente. A denúncia também é importante, né, para que isso chegue ao conhecimento das autoridades, né, Kézia? Não tem como a autoridade ter alguma iniciativa se a denúncia não chega. Se o bar, por exemplo, dispuser de imagens, se outras pessoas que ali estiveram puderem também contribuir com seu testemunho, as imagens também juntadas ao inquérito, isso tudo propicia uma investigação de maior qualidade e, consequentemente, um processo que vai resultar numa condenação. Muito bem, obrigado pelas informações, Kézia Lira, advogada e mestre em Direito. Importante ter todo o cuidado do mundo com esse tipo de situação ao sair à noite, né, e acabar se deparando com desconhecidos, porque a gente não conhece quem está ali por trás e pode ser gente mal intencionada, né, Renata? Patrão, aquele recado que voinha dava, né? Cuidado com a bebida, não saia, deixe só a bebida na mesa, né? Que a gente ficava, ai, que besteira, um golpe mais antigo do que, né, umas coisas que a gente conhece aí. E continua sendo aplicado, infelizmente. Então, todo cuidado é pouco. Obrigada, Patriota, pelas informações. Um abraço também para a professora Kézia.